Vamos usar esse mês de setembro, setembro amarelo, para ajudar as pessoas. Porque o que tem de gente que está doente emocionalmente, doente psicologicamente, não é brincadeira, né? E você poder passar um suplemento para a pessoa e a pessoa ter o resultado, né? Ela sair daquela depressão, ela retomar a vida dela, não tem preço também, gente. Porque primeiro a gente pensa nas pessoas, lucro, dinheiro, né, é consequência. Claro que a gente precisa muito também, né? Mas fazendo um bom trabalho, ajudando as pessoas, cuidando das pessoas, tendo empatia, né? Sabendo que, porque assim, treinamento é muito importante também, porque a gente tendo treinamento, a gente vai saber o que vai passar para cada pessoa, né? E nós estamos muito ricos em treinamento, né? A gente tem um treinamento de quarta-feira, toda quarta-feira às 20 horas nós temos treinamento de produtos que vem lá de São Paulo. Temos o nosso treinamento aqui nas terças, tem a Rosimeire, né, que é terapeuta, que sabe muito sobre o corpo, sobre doenças, sobre a mente, né? E que sempre está dando treinamentos maravilhosos para gente. Então, vamos nos unir, né? Vamos fazer isso, vamos estudar, vamos saber o que a gente pode passar para o nosso cliente, conversar com ele. 5 minutos de conversa você já vai saber o que pode passar. E se não souber, tem a gente, né? Pode recorrer. Tem eu, tem a Rosimeire, tem minha mãe, né? Que pode perguntar, pode pedir auxílio, e a gente está aí para isso, tá bom? Espero sim que esse mês de setembro seja grandioso para todo mundo, né? Que vocês possam ajudar muita gente e que também vocês possam se ajudar, né? Então estamos todos juntos, né? Como de mãos dadas, né? E vamos fazer isso, vamos ajudar mais pessoas, tá bom? Eu vou passar agora aqui a palavra para a Rosimeire, ela vai falar sobre a água e a suplementação, né? Porque temos que nos suplementar, mas também temos que ter uma boa água para isso, tá? Aí eu vou passar agora a palestra para a Rosimeire. Boa tarde, sejam Boa todas tarde. bem-vindas. Vamos compartilhar aqui a tela. Eu sou a Rosimeire, todos já me conhecem na gravação. Alguns ainda não me conhecem. Eu sou terapeuta há 9 anos. Há 20 anos eu trabalho com pessoas. E a gente sempre fala de saúde, né? Quem fala de doença é médico, né? A medicina tradicional, ela trata a doença. A medicina natural trata a saúde. E hoje vamos falar aí de saúde. E por falar em saúde, olha aí que beleza, né? Esse calorão, né? Olha que ambiente gostoso, bonito. Quem gostaria de estar aí nesse lugar agora, nesse exato momento, se refrescando? Ninguém? Ele. Ah, olha, se eu fosse você, eu não iria não, viu? É um ambiente lindo, maravilhoso. Oi, Mas sabe que lugar é esse? estou na sala. Esse lugar aqui, Tô. esse lugar aqui fica lá no Rio de Janeiro. Fica em Tanguá, Rio de Janeiro, chamado Lagoa Azul. E dá vontade, né, de pular nessa água azulzinha, linda, maravilhosa, né? Que é um azul turquesa. O nome dessa lagoa é Azul. Como aconteceu desse local ele ficar azulzinho assim? Vou contar aqui para vocês. Se trata aqui de uma mineradora. Essa mineradora, de tanto mexer no solo, aconteceu aí uma contaminação. Essa contaminação de excesso de manganês e alumínio. Ah, agora ninguém quer ir mais, né? Agora, com essa contaminação aí, né, acabou toda a lindeza. Então, lá no Rio de Janeiro aconteceu.
E o manganês e alumínio, essa mistura com a água, ficou essa cor linda. Mas foi proibido os banhistas chegarem perto, né? Porque a água está contaminada. Então, hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre a água que nós tomamos, né? Não estou falando só do Brasil, mas no mundo inteiro estamos com um grande problema, um problema seríssimo que é a água. A água dos rios, a gente sabe que o esgoto, né? Toda a sujeira ali do rio. Antigamente a água era natural, era mineral, mas olha como está nosso planeta. Nosso planeta está contaminado. Infelizmente, os rios não escaparam dessa contaminação, mas se tornaram os principais contaminadores do corpo. Essa água do rio, ela volta para nós. É usado aí substâncias para limpar a água, mas não é suficiente para tirar todo o resíduo contaminante. Então, como se não bastasse, as mineradoras liberar metais pesados na água, também a sujeira. O lixo humano se concentrou aí nos rios, nos mares, e se tornou uma situação insustentável. Não há fiscalização, não há controle, monitoramento que dê conta de tanta poluição. Então, como nós podemos nos prevenir, já que a vigilância sanitária ela não dá conta de descontaminar a água que nós tomamos? Sabemos que a água é vida. Será que estamos tomando vida ou estamos nos suicidando sem saber, tomando água poluída? Terrível, né? Então, essa cena aqui, ela é chocante. É o que nós vemos nos jornais, nos noticiários, essa contaminação. O risco para a nossa saúde, para a nossa vida. O que são metais pesados? O microfone. Quem foi entrando aí, tiver o microfone aberto, por favor. Então, os metais pesados, eles são efeitos tóxicos em grandes quantidades no nosso corpo, né? Tem a característica aí de insolubilidade e o processo de criarem sais que dissolvem na água e formam cores chamativas, como a gente viu, que é o caso da Lagoa Azul, né? É uma água bonita, né? Quando você se aproxima, você tem vontade de banhar ali. Mas esses metais pesados, eles não conseguem, o corpo não consegue metabolizar, expulsar quando em grande quantidade. Então se torna acumulativo no sangue. A presença desses metais pesados, contaminantes, faz com que a gente adoeça. Agora, sim, não é que o metal pesado em si ele é ruim, porque nós precisamos do metal para a manutenção do organismo. Vocês já ouviram falar de zinco? Quanto que o zinco é importante para ter uma mente funcionando bem? Se você anda esquecido, cabelo caindo, unha fraca, você tem carência desses metais. Então, nosso organismo, ele precisa para dar manutenção, que é o cálcio, o zinco, o manganês, o cobalto, né? A gente ouve muito falar de vitaminas, que é o ferro, né? Vitamina B12 e assim por diante. Mas os minerais também se fazem necessários para a vida, manutenção da vida. Então, o cobre, por exemplo, né, e o zinco, eles podem ser nocivos. Por quê? Porque nosso corpo ele tem uma tolerância. Nós precisamos deles, porém, em alta concentração já se torna contaminação. Porque assim, a pessoa fala, mas a gente precisa dos metais pesados, né? Desses metais. Sim. Agora, a concentração dele é que é perigoso para a saúde. Olha aí, nossa água está contaminada principalmente de mercúrio
alumínio, chumbo e níquel. Você sabe a consequência desse somatório? Vou contar para vocês. Um deles é o câncer. Combinação de mercúrio e alumínio, principalmente nessas três combinações: mercúrio, alumínio e chumbo. Não pode dar outra a não ser câncer. Infelizmente, essas situações têm acontecido em todo o planeta. Em 1956, numa cidade do Japão, Minamata, não sei se vocês lembram o que aconteceu. Foi um caso meio que hoje em dia esquecido, mas aconteceu um desastre ambiental no Japão, e por causa desse desastre ambiental, que foi por causa de uma fábrica que liberou ali muitos dejetos na água, dejetos tóxicos, na bainha, né, de Minamata, no Japão, aconteceu aí uma doença misteriosa. Essa doença misteriosa que matou várias pessoas. E a contaminação era principalmente desses metais pesados. Ah, durante 20 anos, né, aconteceu aí esse descarte, essa tentativa de limpeza, dura 20 anos. Imagine quantas milhares de pessoas morreram durante esse processo. O que pode acontecer com o excesso desses metais pesados? Transtornos neurológicos, porque afeta a transmissão de impulsos nervosos, causando aí o mal de Parkinson e muitos outros problemas neurológicos. Muitas mulheres têm encontrado aí muita dificuldade em engravidar, né? Vocês já ouviram falar, né? Ah, eu quero engravidar e não consigo. Longe de as mulheres obterem um resultado positivo nos tratamentos convencionais, elas não sabem que a contaminação principal vem do que ela ingere todos os dias, a água. Muitas mulheres têm tido um parto complicado, fetos nascendo com muitos problemas, deficiências e até causando muitas mortes antes mesmo do neném chegar à maturidade. Não chegam nem sequer a completar a gestação. Muitos abortos causados aí pela contaminação desses metais pesados. São aí são milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo que têm acontecido aí mortes, mutilações, né? E muitas outras doenças que nem sequer são diagnosticadas por conta da contaminação da água. Então, a morte silenciosa de muitas pessoas que são contaminadas, nem sequer há um diagnóstico para esses problemas. Um dos maiores causadores de morte é o mercúrio, a contaminação por mercúrio. O mercúrio é um alimento químico natural que pode gerar diversos efeitos nos seres humanos. Quando em excesso, pode danificar o sistema nervoso. Vocês já notaram o aumento de pessoas com problemas renais? Está alarmante. Não só as vacinas, né? Após vacinas, mas um problema oculto que existe é a contaminação da água. Então, muitos problemas renais, muitos problemas cardiovasculares, e em qualquer idade, né? E problemas respiratórios, né? Pneumonia tem matado muitos jovens. Problemas gastrointestinais, muito câncer de intestino, muito câncer estomacal.
que está acontecendo? Então, o que deveria nos trazer vida e saúde, que é a água, está nos causando essas doenças. Problemas hematológicos, imunológicos e reprodutivos. A inalação e ingestão de grandes quantidades de mercúrio resulta aí em consequências neurológicas, né? E aí a pessoa, eu tenho atendido algumas pessoas que têm esses sintomas de tremores, insônia, perda de memória, dores de cabeça, dores musculares e essa contaminação por mercúrio, ela pode levar à morte em poucos dias, né? Se a pessoa estiver com muito mercúrio no sangue, ela pode morrer em até 10 dias. Eu estive em São Paulo o ano passado e eu não levei uma garrafinha filtrante que eu tenho hoje. Eu fiquei lá 3 dias apenas. Quando eu cheguei, foi um cansaço tão grande. Eu falei, ah, já passou um dia, 2 dias. Não é possível que eu esteja tão cansada assim por conta da viagem. E não era. Porque eu tenho esse aparelhinho, que é a biorressonância. E aí, quando eu fiz o teste na biorressonância, imagino, apenas 3 dias tomando a água de lá, eu estava contaminada com mercúrio. Esse aparelhinho, ele é capaz de medir as contaminações de chumbo, mercúrio, cádmio, alumínio. Então, ele vê a quantidade que você tem no sangue. E aí eu descobri por que que eu estava o corpo tão dolorido, com tanto desânimo, e começou a afetar meu sono. Graças à tecnologia aí de suplementação, eu corri e consegui limpar meu sangue, mas leva tempo, viu? Para limpar toda aquela sujeira do sangue, e aí eu consegui descontaminar. E hoje eu tenho uma tecnologia na minha casa, né? Tive que trocar o filtro para melhorar a qualidade de vida, né? E aí já já nós vamos falar sobre isso. Primeiro eu quero falar aqui sobre os alimentos. Quais são os alimentos com maior concentração de mercúrio? Então tem alguns tipos de peixes, né? Os maiores que têm assim quantidade de mercúrio são o tubarão, peixe, espada, agulha, né? Muita concentração no bacalhau negro, a cavala. Agora, uma quantidade moderada, o mais comum aqui, né? Aqui não é tão comum, né? Mas em algumas regiões as pessoas consomem muito lagosta, né? É uma quantidade moderada. O peixe búfalo, né? Aqui em Brasília quase não é consumido esse tipo de peixe, né? E aqueles peixes que têm uma baixa concentração são esses aí, né? O bagre, né? Eu vou falar os mais comuns aqui: salmão, sardinha, camarão, lula, né? A truta são as mais comuns aqui em Brasília. Em outras regiões, cada região, né? A pessoa tem costume de comer mais um tipo específico de peixe, né? O bacalhau também, ele tem pouco mercúrio. Então, podemos fazer aí uma certa seleção, né, de alguns alimentos que têm menos e evitar aqueles que têm uma grande quantidade, né? O atum, por exemplo, tem muita quantidade e a sardinha tem baixa quantidade de mercúrio. Então, pequenas trocas que você faz aí já pode ajudar aí para não contaminar tanto o seu corpo. E a tecnologia, né, avançada, a Purifique foi uma empresa que ganhou um prêmio por ter melhor filtragem, né, porque ela tira esses resíduos, ela tira os metais pesados e até mais de 90%, né? Ela tira também o flúor, a gente sabe que o flúor é muito prejudicial. Algumas pessoas não sabem, mas alguns remédios contêm flúor em grande quantidade, né? Porque a nossa água ela contém bastante flúor. A desculpa, né, da Anvisa, né, é que ajuda na cárie, né? Mas infelizmente a gente vê muitas pessoas aí com cárie, muitas crianças com cárie,
e o flúor da água não está cobrindo, né, que é essa chamada vantagem, né, mas está adoecendo a população, porque o flúor em excesso, ele prejudica a sua tireoide e prejudica também uma glândula que você tem no cérebro, que atrapalha aí o funcionamento do seu corpo como um todo, né, questão hormonal, que é a pineal, ela controla isso, né? E aí muitas pessoas têm ficado com depressão, ansiedade, né? Distúrbios do sono por conta desse excesso de flúor que nós temos na nossa água. Sem contar o cloro, né? O cloro, ele tem prejudicado não só o cabelo, pele, né? Que você passa creme, toma água. Ai, mas eu sou uma pessoa que cuido, como direitinho, bebo água e minha pele está ressecada, meu cabelo, mas é o excesso de cloro que tem na água. Então, a Purifique, ela tem essa vantagem, que ela tira o flúor, tira o cloro. Também, uma vantagem que eu gosto muito é que ela tira remédios da água. Você não sabe, mas você toma muitos remédios. Ah, você toma fluoxetina? Não, não tomo. Pois eu posso garantir para você que você toma fluoxetina. Imagine a quantidade de pessoas que tomam fluoxetina, essas pessoas urinam, o esgoto vai para o rio e do rio volta para todas as pessoas. Então você toma fluoxetina, toma remédio controlado, toma hormônios. Imagine quantas mulheres estão tomando anticoncepcional e essa água volta para você e você toma sem saber. Imagine quantos contaminantes você toma sem saber, como os metais pesados, que já foi citado aqui hoje, como mercúrio, chumbo, alumínio. Muitas pessoas que eu realizo a biorressonância, a maioria, olha, eu atendi até hoje de centenas de pessoas, pouquíssimos casos de pessoas que não estavam contaminadas com chumbo, mercúrio, cádmio, alumínio, pouquíssimas pessoas. E essas pessoas faziam uso de uma boa filtragem. A maioria estão contaminadas. Outro dia, um mês atrás, um senhor me procurou. Ele veio da Bahia para se consultar comigo, né? Que ele ficou sabendo aí de uma indicação. Que ele já tinha ido em vários médicos, foi no cardiologista, ele passou uma pancada de remédio. E ele estava sentindo esses sintomas que eu descobri, que eu descrevi aqui, muita fraqueza muscular, fortes dores de cabeça, tremores, insônia, a pressão lá nas alturas. E ele disse que tinha um calor que subia até o alto da cabeça e descia para os pés e voltava para a cabeça. E ele disse que queimava. Hoje ele já me mandou um áudio, né, falando que ele está vindo da Bahia para o retorno. E ele disse que melhorou assim uns 80%. Como é que ele melhorou e o que que ele tinha? Então, ele estava contaminado com mercúrio. Aí eu perguntei para ele, de onde o senhor pega a água para tomar? É, do filtro normal, né? A água lá do rio, né? E aí eu perguntei para ele como é que era a filtragem, e ele disse que era uma filtragem normal, de um filtro de barro. E eu falei, o senhor pesca? E ele falou, o senhor come peixe ali do rio que o senhor pesca? Ele falou, sim. E às vezes eu tomo aquela água do rio. Eu falei, ah, pelo amor de Deus, não faça isso. Então ele estava contaminado com mercúrio. E imagina aí quanto que ele havia gastado com remédios médicos e exames. E ele diz que em torno de 18 mil reais. Gente, uma pessoa que não tem muitos recursos, gastar 18 mil reais com exames, com remédios e está ainda sofrendo com todos esses sintomas, ele disse que não estava aguentando mais. Primeira coisa que eu indiquei para ele, o senhor tem que mudar a qualidade da água urgente.
E aí eu tinha lá no consultório uma jarra dessa aqui, e ele já levou. A esposa já catou minha jarra, né? Que era até minha. E aí levou para mudar. Daquele momento em diante, eles mudaram a água. E é interessante que essa empresa, ela tem essa velinha que ela tem 7 camadas de filtragem. Então tem aqui o quartzo, tem a prata coloidal. A prata coloidal, ela mata mais de 100 tipos de parasitas. Tem o carvão, que a gente sabe aí, né, a qualidade do carvão para a nossa saúde, os benefícios. E quando ela passa aqui por essas 7 filtragens, ela já é purificada. E é uma coisa tão bacana, é por isso que ganhou um prêmio, né, de purificação, que quando a água está muito suja, ela para de filtrar, mas ela não deixa descer resíduos para contaminar o seu corpo. E aí tem esses portáteis aqui, né? Que é a jarra, tem a garrafinha. Hoje eu não saio de casa mais sem essa garrafinha, que aí você pode colocar qualquer água e tem um filtro aqui. Quando você puxa na garrafinha, aí você toma uma água filtrada. Foi a melhor coisa. Porque hoje eu viajo, eu carrego minha garrafinha, a jarra, né? Se eu for passar mais de um dia, eu carrego a minha jarra. E tem os filtros de todos os tamanhos, todos os valores, né? Bem acessível, qualquer pessoa pode ter acessível, né? Você que está assistindo, quiser ser representante, você pode, você compra com desconto. É só me procurar aí, que eu vou explicar tudo para vocês. Então, a primeira coisa que eu passei aí para o paciente foi a água. Se eu tenho que mudar a sua água, melhorar, para não limpar o corpo e sujar de novo. E outros suplementos que eu passei para ele, que ele melhorou bastante, foram esses dois aqui. O amargo, que ele vai limpar, né? Ele vai limpar o sangue, tirar os metais pesados do sangue. E a espirulina, né? A espirulina é ótimo para tirar mercúrio do sangue. Como a nossa água está contaminada, como eu disse, todos nós devemos tomar espirulina. Até a minha filha, né? Claro que eu dou só uma cápsula, porque ajuda a emagrecer, né? E ela baixa o peso, então eu dou uma cápsula de vez em quando para dar uma limpada. Você que é adulto, né, ou pesa mais de 30 quilos, você vai tomar 3 cápsulas de espirulina e você pode fazer o teste. Se você não toma nenhum remédio pela manhã, nem ozônio, nada, você pode tomar 3 em jejum. Se você toma algum remédio e você pode dar um espaço aí de 1 hora, aí você pode tomar. É maravilhoso para limpar o mercúrio do sangue. Ou você pode também, em alguns casos, né, a pessoa pode tomar 30 minutos após o almoço. Pessoas que têm o intestino muito preso, eu já fiz esse teste de indicar 3 cápsulas após meia hora do almoço e ajuda muito o intestino voltar a normalizar, né? Então é maravilhoso, né? Porque vai limpar, é uma vassourinha. A espirulina, ela tem muitos nutrientes, como ferro, né? Porque você limpa os metais pesados com outros metais. Então ela é rica em ferro, né? Então o amargo também, e ele vai fazer a limpeza do fígado e também do sangue. Então, com essas duas indicações, esse paciente já me relatou que 1 mês, claro que vai levar mais tempo, viu? Não ache que metais pesados vão sair do sangue assim de repente, né? Tem até o Tony Robbins, né? Que ele foi contaminado por mercúrio e ele ficou 1 ano limpando o sangue, porque estava tão alto que os médicos se assustaram, né? E assim, não sabia como ele estava vivo, porque é até 5, o dele estava 100 no sangue. Então, a pessoa que chega a ficar com contaminação 100, ela não está mais viva, né? Então, ele foi um milagre, assim. Então, a cada 3 meses, você pode fazer essa limpeza. Você toma espirulina. Se as fezes começarem a ficar esverdeadas, você pode parar, que indica que você está já com o corpo limpo. Você pode guardar o restante do vidro para uma outra ocasião. Se as fezes não ficaram verdes,
Então, você termina o potinho e mesmo assim, se não ficaram verdes, você repete o vidro. É o caso de uma pessoa que tem diabetes, né? Feridas, você pode fazer aí a indicação de 2 potinhos desse, porque a pessoa está com muita sujeira acumulada. Então é isso, pessoal. Querem saber mais sobre a água, sobre qualquer pergunta que você tiver aqui, fique à vontade, entre aí em contato comigo e estaremos esclarecendo aí as dúvidas. Se você foi convidado para assistir aqui essa palestra, né, procure o seu consultor para indicar aí para você espirulina e o amargo. Faça uma limpeza urgente aí no seu corpo. Não deixe acumular, assim como você não deixa acumular sujeira no seu carro, na sua casa, por que você deixaria o seu corpo ficar sujo e contaminado? Vamos investir na saúde, porque assim você não vai gastar com a doença. Foi um prazer falar com vocês, é sempre muito bom estar aqui, sempre aprendemos uns com os outros, né? Então, qualquer pergunta pode deixá-la no grupo e um beijo, um abraço aí na família de vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fechei aqui o Instagram. A participação hoje foi muito boa. Sem perguntas, então estamos na hora de ir, né? Beijo para todos vocês.